Adolescente confessa que assassinou a menina Raíssa em um parque de São Paulo. Ministério Público denuncia 6 pessoas no caso do prédio que pegou fogo e desabou no centro da capital paulista. A arquiteta acusada pelo assassinato dos pais alega inocência no julgamento em Brasília. A Polícia Federal emite atestado de bom comportamento do ex-presidente Lula. O presidente de tribunal diz que recusa de Lula em ir para o semiaberto é situação extraordinária. Na realidade, uma vez implementado o tempo necessário à progressão, ele progride sim de regime. O ministro Gilmar Mendes suspende as investigações sobre o senador Flávio Bolsonaro no caso Fabrício Queiroz. Começa o cadastramento de interessados no saque aniversário do Fundo de Garantia. O desabamento de uma ponte deixa pelo menos 10 feridos em Taiwan. Jovem é baleado em Hong Kong durante protestos contra a China. Em Pequim, a segunda maior economia do mundo exibe arsenal na comemoração dos 70 anos da Revolução Comunista. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Um médico foi preso por suspeita de importunação sexual no Rio de Janeiro. O dermatologista foi denunciado por uma paciente que relatou à polícia abusos sofridos durante uma consulta. A paciente que prefere não mostrar. E veja daqui a pouco, o plenário do Senado vota em primeiro turno a reforma da Previdência. Uma nova operação da Polícia Federal tem como alvo fiscais acusados de receber propina de empresa de alimentos. A gente volta já já. O adolescente de 12 anos, suspeito de ter matado a menina Raíssa Eloá, confessou o crime. Ele disse à polícia que usou o galho de uma árvore para golpear a garota. Ele preparou um grande esquema de segurança para a reconstituição agora à noite da morte da menina Agatha Félix. O repórter Matheus Coelzer está no Complexo do Alemão acompanhando a movimentação da polícia. Boa noite, Matheus. A reconstituição já começou? Sim, Raquel, já começou há cerca de 1 hora. Muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no SBT. São cerca de 70 policiais da Divisão de Homicídios que trabalham aqui no local. Mais cedo, os peritos eles posicionaram a Kombi em que a menina Agatha estava no mesmo lugar onde o veículo foi atingido por um disparo. O motorista do veículo participa da reprodução simulada que continua nesse momento. 3 blindados estão estacionados em ruas do entorno. Os 11 policiais militares da unidade de polícia pacificadora aqui da Fazendinha, que estavam presentes na noite em que a menina de 8 anos foi morta, não quiseram prestar depoimento nem participar, justamente porque não são obrigados a produzir provas contra eles mesmos. Só lembrando que a menina ela foi morta no dia 20 de setembro, quando voltava para casa com a mãe, Raquel. Obrigada, Matheus. A polícia investiga a execução de 3 homens em São João do Meriti, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Desde o último sábado, 8 pessoas foram mortas nessa região. O muro ficou com... O engenheiro foi encontrado morto depois de participar de uma festa na casa do filho da primeira-dama de Manaus. Flávio... Um engenheiro foi encontrado morto depois de participar de uma festa na casa do filho da primeira-dama de Manaus. Flávio Rodrigues dos Santos, de 40... Um vereador de Porto Alegre foi preso acusado de obrigar servidores a fazer empréstimos consignados e repassar o dinheiro para ele. E se há mais envolvidos no caso? A arquiteta Adriana Vilela prestou depoimento hoje no julgamento em que é acusada de participar do assassinato dos pais e da empregada da família em 2009 em Brasília. Ela negou o envolvimento no triplo homicídio. O julgamento já dura 9 dias e é o mais longo da história do Distrito Federal. Confinados aqui no tribunal desde a semana passada. E vamos a outras notícias pelo Brasil. O Ministério Público de São Paulo denunciou 6 pessoas pelo desabamento do edifício Hilton Paes de Almeida em maio do ano passado. 7 pessoas morreram. Responderão por homicídio culposo, sem intenção de matar. A Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo informou que das 291 famílias que comprovaram vínculo com o edifício Hilton Paes de Almeida, 234 continuam recebendo o auxílio aluguel de R$ 400 por mês.
Auditores fiscais agropecuários acusados de receber propina de ex-executivos da empresa de alimentos BRF foram alvos da 4ª fase da Operação Carne Fraca da Polícia Federal. L de Mato Grosso. A União Avícola declarou que está à disposição da Justiça para esclarecimentos dos fatos. A BRF e o Ministério da Agricultura afirmaram que estão colaborando com as investigações. Detalhes das conversas entre os assassinos de Jamal Khashoggi foram divulgados um ano após a morte do jornalista, que foi esquartejado dentro do consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia. Testemunhas. O secretário de Estado americano Mike Pompeo vetou o depoimento de funcionários no processo de impeachment do presidente Donald Trump. As Forças Armadas e a Polícia Nacional do Peru declararam apoio ao presidente Martín Vizcarra, que ontem dissolveu o Congresso e convocou eleições legislativas. Os parlamentares se rebelaram e, em resposta, nomearam a vice de Vizcarra como presidente interina do país. O Peru vive a crise institucional mais profunda das últimas décadas. Pelo povo, o Peru amanhã. Começou hoje o cadastramento dos interessados em aderir ao saque aniversário do Fundo de Garantia. A modalidade permite que o trabalhador retire parte do saldo do FGTS todos os anos, de acordo com a data de nascimento. No primeiro dia de cadastramento, pouca gente sabia. A reforma da Previdência foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e está sendo analisada neste momento no plenário da Casa em primeiro turno. Nós vamos agora a Brasília falar com a repórter Juliana Lopes. Boa noite, Juliana. A votação já começou? Boa noite, Marcelo, e a todos que nos assistem. Ainda não. As discussões sobre a PEC da Previdência começaram por volta das 7 da noite. Nesse momento, os parlamentares discursam e orientam as bancadas sobre a votação que deve começar em seguida. A expectativa é ter um resultado ainda hoje. Os senadores também fecharam acordo para votar as propostas de mudança ao texto, chamados destaques. Por enquanto, são 10 sugestões que tratam de mudança de idade mínima para mulheres, abono salarial para empregados de baixa renda e novas regras de concessão para aposentadoria especial. Antes de chegar ao plenário, a proposta foi aprovada com folga na Comissão de Constituição e Justiça. Mas hoje, o dia foi de negociações e pressões por parte de um grupo de senadores já em relação ao segundo turno de votações aqui no plenário. Veja na reportagem. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que pode enviar militares para administrar garimpos na região de Serra Pelada, no Pará. E disse que não existe interesse internacional nos índios e nem nas árvores da Amazônia. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a investigação sobre o senador Flávio Bolsonaro no caso Fabrício Queiroz. Essa decisão atende a um pedido da defesa do filho do presidente. A defesa de Flávio Bolsonaro A Polícia Federal enviou hoje à Justiça um documento que atesta o bom comportamento do ex-presidente Lula na prisão em Curitiba. Ele para outra pessoa. A defesa do ex-presidente Lula não comentou as declarações do desembargador Victor dos Santos Laus. A produção industrial cresceu 0,8% em agosto com relação a julho, interrompendo uma série de 3 meses de quedas. Esse é o melhor resultado para o mês nos últimos 5 anos. O destaque foram as indústrias extrativas. A China comemora os 70 anos da Revolução Comunista. A celebração também foi marcada por novos protestos violentos em Hong Kong. E agora o assunto é futebol. Sem vencer a 8 jogos, o Ceará demitiu hoje o técnico Ederson Moreira. Ontem, o Fortaleza venceu na reestreia de Rogério Ceni. A derrota para o Goiás coloca o Cruzeiro mais perto de um inédito rebaixamento. Revoltados, torcedores invadiram hoje o centro de treinamento do clube em Belo Horizonte. Soltando fogos de... Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau.